Olá, estamos em outro podcast do Corpo Alquímico. E continuando com nossa série sobre Tantra, hoje vamos a falar de dois deuses, de um casal em realidade, central de toda a prática tântrica, que são Kali e Shiva. hum. E para começar, é interessante falar um pouco sobre deidades indianas, não? Porque estamos falando justamente de mitologias, de deidades que vêm da Índia. E essas deidades, não? Particularmente como são, por exemplo, Kali e Shiva, são, podemos dizer, as deidades mais antigas, não? Possivelmente elas provenientes, não? Ou por lo menos as figuras que a partir do qual se desenvolvem, não? As primeiras mitologias, não? Da cultura do Vale do Indo e que depois vai se desenvolvendo de uma maneira particular em cada região da Índia. Então, essa antiguidade, não, que tem essas figuras, não, que a faz passar por distintas etapas culturais em diversas culturas, esse mosaico cultural que é a Índia, foi criando muitas perspectivas, não, desses deuses. A que nós temos atualmente é uma perspectiva bastante pobre, a que nos chega ao Ocidente e já muito influenciada por o próprio Ocidente, incluso na iconografia. Vou começar contando uma história que parece não ter a ver com tudo que estou falando, mas sim tem a ver, não? Depois que a imprensa a quatro cores, acho que em 1864, foi inventada, certo? E começou a se poder imprimir de forma barata no, figuras em cores, não? Começou a se ver, não foi na Inglaterra que se inventou, bom, que podemos, quais são os bons negócios para fazer, não? E um dos negócios, primeiro de imprensa quatro cores, não? É a impressão de, acho que aqui no Brasil se chamam santinhos, sabem essas imagens pequenas de santos, não? Que vem com uma oração atrás, não? Porque antes disso, não, se você queria a imagem de um santo, tinha que mandar a pintar, mesmo que seja um pintor bem barato, como havia também, não seja uma grande obra de arte, custava um dinheiro. Não? Esses santinhos, que em espanhol se chamam estampitas, não? Obviamente eram muitíssimo mais baratos, não? E todo mundo, quando saiu isso como novidade, imagina, não? Queria ter essas estampitas, incluso várias, porque era tão barato que te permitia essa questão de você comprar de teus santos predilectos, ter tua proteção, teu pequeno altar aí, não guardar, não, levar com você, não, no teu bolso, na tua roupa. E os ingleses, não vendo o êxito que tinha, disseram, bom, aliás de Inglaterra, na Europa, onde podemos vender isso que o pessoal é muito religioso. E era um momento, não, em que a Índia não era parte do Império Britânico. Eu disse, bom, para a Índia, não, porque o povo lá é muito religioso e, aliás, tem, como os próprios indianos dizem, não, um Deus para cada dia do ano. Um puta negócio. E aí começaram, não? Foram para a Índia, não lembro exatamente, foram dois sócios, tiveram essa ideia, não? E por lá, por a década de 1870, começaram a indústria de imprimir, não, justamente santinhos de deuses indianos. Só que para isso, eles contrataram não artistas locais, sino contrataram um artista inglês em particular. Eu não repassei essa história em detalhe, mas até vocês podem pesquisar, assim, que começou a fazer ilustrações, a, podemos dizer assim, ocidentalizar as ilustrações, as figuras, não? Desses deuses indianos, não? E por isso é que hoje, atualmente, quando você vê essas imagens, não, nas camisetas de qualquer pessoa que pratica yoga, nessas imagens, que são imagens ocidentalizadas, onde você vê esses deuses com esse olhar gentil, com essa carinha meia geinha, com esse aspecto assim muito manso, não? Que tenta te passar o yoga, não, a imagem do yoga ocidental, que temos esse aspecto ahimsa. E se você vê, por exemplo, a iconografia antiga de deuses indianos, vai ver que pouco tem a ver. Hum? Esse amansamento, tem essa palavra, como dizer, domesticação, assim, dos deuses indianos por toda a iconografia que os começa a imprimir, que os começa a difundir, não? É parte, não, de toda uma política colonial inglesa que, podemos dizer, foi amansando, domesticando
todos, ¿no?, esos deuses, ¿no? Isso não é de aí. Podemos dizer que esse processo, não, de domesticação, não, de amansar deuses e deusas, sobretudo que vem de uma tradição mais antiga, não, de uma tradição onde os conteúdos que o que cada um desses deuses representa, não, tem assim, um conteúdo muito intenso, não? Já bastante antiga. Se pode dizer que já muitas deidades, não, e muitos dos distintos seres, não, que viviam entre o céu e a terra, não, na mitologia indiana, quando vão sendo incorporados a um mainstream védico, não, vão sendo literalmente assim castrados, não, domesticados, colocados em uma imagem que seja mais acessível a uma cultura muito estruturada, muito repressiva, muito controladora, não? O que é um processo que simplesmente, a partir da época vitoriana, não, com a colônia inglesa, se continua. E falo de tudo isto, não, porque neste momento, por exemplo, a imagem de Kali, não, sendo adoptada muito, por exemplo, pelo sagrado feminino, não, está sendo passando por outro momento também, assim podemos dizer, de amansamento, não? Kali como Shiva, não, são deuses Bhairavas, Bhairavi, Bhairava, não? São deuses terríveis. A palavra Bhairava é difícil de traduzir, porque não é terrível no sentido terrorífico, não, sino intensos. A palavra é dizer, eles representam os aspectos mais profundos, não, da experiência de nossa psique, os aspectos mais profundos de nosso inconsciente, não? As forças mais básicas, não, que apesar de que elas são em si as forças da vida, não, também são as forças da morte, por isso, não? Então, e o terrível, não, podemos dizer, o luminoso, não, o assustador, o grandioso ao mesmo tempo, não, de encontrar-se com esses arquétipos dentro de você realmente, não, é justamente isso, não, que contemplar as forças da vida e da morte interagindo juntas ao mesmo tempo, não? E eles te lembram, Kali e Shiva, não, que você nasceu, e que você tem que estar consciente disso, e que você vai morrer, e que você tem que estar consciente disso, e que entre esses dois pontos você está vivo, e o principal para você estar vivo é que você esteja consciente disso, certo? Então, falando isso, não, vamos a falar um pouquinho desse casal, não, que justamente nos traz essa experiência, não, da vida e da morte, que muitas vezes, na sua forma tântrica, e sobretudo na forma tântrica mais antiga, não, são representados, não, em meio de de um acto sexual, de uma cópula, assim, nada light, não, nem nada iluminada, assim, como nós interpretamos a palavra iluminação, não, algo assim light, romântico, não, gratiluz, não. É bem roots, com Shiva deitado, como morto no chão, mas com o pênis erecto, não? E Kali nesse êxtase, não? Com os olhos esbugalhados, com a língua de fora pingando sangue, com um colar de cabeças cortadas, com uma saia de braços cortados, gozando em cima dele. Não é nada light, se vemos a imagem, mas representa justamente o que são as forças da vida e da morte ao mesmo tempo, que o que uma relação sexual em toda a sua intensidade, certo? Você vai experimentar todo o potencial da vida, de uma união que é para gerar vida, não? Mesmo que você esteja fazendo sexo apenas por diversão, a natureza inventou o sexo para reproduzir vida. É um momento em onde você está, mesmo que você que tenha botado uma camisinha, que a mulher tenha tomado anticoncepcional, que tenha um DIU, que você goste fora, certo? O que você está fazendo aí, teu corpo mesmo, cada uma de tuas células, entende que é para produzir vida, certo? Depois nós, em nosso caso, fazemos com isso, não, culturalmente, fizemos um monte de coisas, incluso tantra, não? Incluso erotismo, incluso pornografia, mas não, basicamente é isso, não? E assim como você sente o núcleo da vida ali actuando, no momento de ter um orgasmo, se teu orgasmo realmente vale a pena, é bom, não? Assim,
Porque, bom, tem orgasmos e orgasmos, certo? Não? Assim, mas se você realmente se entrega profundamente a esse processo, não? Que é o orgasmo, o que vamos ter justamente, que você vai experimentar também, um pouquinho da morte, não? Como os franceses dizem, le petit mort, não? Para se referir ao orgasmo. Realmente, sobretudo mais o orgasmo feminino, não? O homem tem que aprender bastante a gozar para chegar a esse ponto, mas o orgasmo feminino é uma pequena morte, não? Então, ali vemos essa intensidade, não? Essa intensidade Kali Shiva, não? Podemos dizer que se encontra justamente não como quando, parafraseando a David Gordon White, leiam o David Gordon White, assim, parafraseando a David Gordon White, que Tantra não é ritualizar o sexo. Tantra é sexualizar o rito, não? E atualmente interpretamos muito o Tantra como ritualizar o sexo. Não. O Tantrismo não queria encerrar o centro da energia, certo? O Tantrismo original, podemos dizer mais de raiz, não? Russo, que se chamou de mão esquerda, depois, com o tempo, não? Não queria engaiolar o ato sexual, não? Em um ritual que terminaria justamente broxando a intensidade básica dessa relação vida-morte. Não? Essa questão da ritualização do sexo tântrico nem é algo que começa no Ocidente, como está sendo, sino que começa no mundo bramânico mesmo, na cultura védica, quando começa a absorver o Tantra, quando surge esse conceito de Tantra de mão direita, não? E finalmente até a possibilidade, primeiro, do sexo que é cortado, mas quando fica, é literalmente engaiolado dentro de uma série de rituais que terminam domesticando ele, não? E mesmo que você conecte com uma série de energias básicas, não? Você não se arrisca, podemos dizer, como no Tantra original, que é um Tantra em onde você se conecta com um estado primordial e toca ele de maneira absolutamente pura, não? E não estou falando de pureza como uma pureza amorosa, não pode tocar ele como é, na sua essência mesmo, não? Podemos dizer, para nós é uma palavra muito védica, não? Vamos ver na Índia falando pureza, 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 e temos que falar muito sobre o que significa realmente pureza. Não? Vamos falar essência. Você é num sexo tântrico, você toca a essência de vida e morte que você toca no acto sexual. E isso é o que representa a união Kali-Shiva, certo? Ambos são deuses muito antigos, como falei, não? O Kali e o Shiva que você vê atualmente são o final da linha, não já misturado no Ocidente, com deuses muito antigos, como falei antes, se representaram em cada época e em cada região da Índia de uma maneira bem particular, não? Shiva se chamou, antes de chamar-se Shiva, Rudra, aquele que faz chorar, porque Shiva é o senhor da destruição, é o senhor da morte, certo? E ele representa isso, não? Ele representa literalmente, não? O instrutivo da experiência da morte, não? A morte como conselheira, diria Castaneda, não? Ele não é um Deus gentil, não? É justamente Rudra, aquele que faz chorar, não? Mas que quando você entende, não? Que realmente o que dá sentido à vida é a morte, ele se torna um Deus de iluminação, não? Ele te ensina como viver, não? Porque ele vai te solicitar como morrer. Não? E Kali, não? É a essência justamente da energia do feminino, não? É a energia do feminino, não desse feminino castrado que estamos acostumados a ver, não? Em como for até a iconografia das próprias deusas indianas, não? Quando você vê a Kali, não? Nas imagens que aparecem depois de 1870, não? É muito engraçado porque apesar de manter o padrão do corpo com a língua de fora, com o seu colar de crânios, seu saia de braços cortados, não? Vemos um rostinho, muitas vezes, angelical, mostrando a língua para fora com uma gotinha de sangue, não? Se você vê as imagens antigas, o rosto dele é realmente terrível. E ele representa, e estou usando muito a palavra terrível, mas podemos trocar isso por espantoso, magnífico, luminoso. É aquela experiência tão intensa que ao mesmo tempo nos fascina, é fascinante, ao mesmo tempo também é assustadora,
é justamente aquela experiência que acho que todo aquele que tem um pouco de coragem quer viver na vida para acordar ao máximo, não? Todos os sentidos, não? Todos os 5 sentidos e alguns mais. E para ser transformadora, em realidade. Não? Então, Kali é a mulher no máximo de um orgasmo, de um verdadeiro orgasmo. Kali é a mulher quando está parindo, não? No máximo dessa energia. Não? O parto, gente, não é essa coisa idealizada que se vende agora. Não? A mulher, no momento do parto, está no momento de máxima energia, não? Se abrindo completamente para que uma vida saia. É num estado não, totalmente límbico, não? Assim conectada, não? Com essa função magnífica e novamente terrível, não? Como esse momento do parto, não? Assim, em onde há sangue, em onde há fezes, mas há, sobretudo, vida. Não? E, enfim, esses são deuses que tocam nesses pontos, certo? E que esse casal, não? Shiva e Shakti, como falo, tem se representado de muitas maneiras diferentes, cada um deles, incluso juntos, certo? Em cada lugar da Índia, em cada momento histórico, representam esse encontro de intensidades básicas que justamente cada vez mais em qualquer tipo de relacionamento nós temos um profundo medo de poder experimentar, não? Cada vez mais nós queremos ter relações, não? Mais superficiais, mais politicamente corretas, com menos envolvimento, não? Que não nos desestabilizem, certo? Que não nos produzam mudanças, cambios dentro, que não nos desafiem, certo? Então, se não é para isso, não? É para quê que você se relaciona? Se não é realmente para ter uma relação que te permita ter uma experiência que te leva a questionar de maneira positiva onde você está, não? Onde você poderia estar, que é o que você realmente deseja, não? Que realmente, não, você é capaz de fazer por o que você realmente deseja, não? Se você não tem esses elementos, você vive o que é a proposta, incluso, de toda a nossa cultura de consumo e de redes sociais. Você consome uma vida de mentira virtual e castrada. E Kali Shiva te propõe viver uma vida real. Uma vida onde a intensidade da experiência te ilumina para o que você realmente quer para teu caminho. Certo? Então, essa união Shiva-Shakti não é um lindo ritual com puja de incensos e flores para a Yoni da tua companheira e para ela depois fazer um puja, não? E passar óleo, ungir com óleos teu lingam e depois se unir em um místico abraço sexual, certo? Não. O sexo original tântrico, o sexo de Kali e Shiva, não? Tem toda a intensidade que tem justamente a forma mais visceral, mais animal, no sentido mais bonito da palavra animal, como natureza, como a natureza se expressando, não? É como a tormenta que está caindo agora, não sei se vocês conseguem escutar, a chuva caindo aqui no microfone, não? É como uma tormenta, como um tsunami, como uma erupção vulcânica. É um momento onde tua natureza está sendo mexida para que outras coisas aconteçam. É isso que simboliza. Quem quer interpretações românticas de isso, vai encontrar muitas, como falo, não? Nessa ocidentalização e já também num período mais tardio, não? Dentro da própria cultura indiana, certo? Mas aí vamos ver, não? Que não? Essas são interpretações, não? Para que se fazem para quando quer que a sociedade, não? Esteja feita de cordeiros, não? E parafraseando um disco, não, de um... Bom, todo mundo já sabe que acho que está... Já, quem é o primeiro que escuta já presume que eu sou argentino, não? Mas se alguém conhece, tem um grande grupo argentino, os Redonditos de Ricota. Assim, homenagem ao Indy Solari, que está com 72 anos já. E tinha um dos discos, assim, que eu adoro o título. Um disco duplo, em donde o primeiro disco se chama Lobo Suelto, o segundo disco se chama Cordeiro Atado. Não? E ele te propõe justamente nisso. Quem é você? Em tudo isso.
Então, há iconografias e há lendas que são para o cordeiro atado. Não? O Tantra original é para o lobo suelto. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Não? Eu não fui muito aí para a história, aí falei um pouco mais visceralmente. Podemos até falar outro mais erudito, não? Assim, mais acadêmico sobre essa história, não? Das iconografias em cada época, não? Em, em cada uma das evoluções do culto, tanto da vertente tântrica, com como é incorporado depois, não? A religião védica mais ortodoxa, não? E depois mais contemporânea. Mas tenho a vontade hoje de falar um pouco mais visceralmente, por isso você vai falar de Kali de Shiva, até você pode falar de maneira erudita, mas não falar visceralmente deles. É justamente, não, de alguma maneira, faltar respeito a essas energias. Então, nós estamos, não, para quem escute por agora, com o nosso Kali Shiva Yoga, Tantra para relacionamentos, que não só é um curso online que está rolando agora em outubro, vão para a página, não? Para Cláudio Corpo Alquímico, quem se interesse, veja ali os dados, sino que vai ter um retiro presencial em novembro, onde a gente vai presencialmente a falar e conectar com isso que estamos falando. Então, muito obrigado para quem me suportou até aqui e até o próximo podcast de Corpo Alquímico.